Pessoal, boa noite. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como fazer a resolução do algoritmo da atividade 3 da lista que eu deixei. Então, as duas primeiras aqui, a atividade do fatorial e da tabuada, já foram resolvidos, não no canal. Isso aqui era para ter sido postado na aula anterior, lá no fórum. Agora, para esse fórum de hoje aí, as atividades que tem para ser postada são essas outras 8 atividades aqui, que eu vou resolvendo com calma com vocês, para que vocês não fiquem preocupados. Tem bastante gente aí preocupada em relação à nota, quanto que vale a nota das atividades. Pessoal, a lista é para vocês praticarem. Não precisa ficar com neuro em relação a isso, pois o foco dessas atividades é aqui para vocês criarem domínio do algoritmo, né, de como desmembrar esses enunciados, quebrar isso para o algoritmo e passar isso para a programação em Python. Essa que é a intenção nossa. Hoje, nesse vídeo aqui de resolver a atividade 3, que é aliás, né, o que eu preparei aqui para vocês nesse vídeo aqui é essa atividade 4, etanol ou gasolina. Eu deixei um link e eu quero que vocês vejam aqui com calma, né, a relação do etanol ou gasolina aqui, porque vai facilitar o entendimento de como que a gente pode escrever programas simples aí e que a gente acaba utilizando no dia a dia sem perceber. Essa atividade aqui, ó, maneira bem resumida. Então, crie um algoritmo que pergunte o preço do etanol e depois o preço da gasolina. Depois faça o cálculo se compensa abastecer com etanol ou com gasolina. Eu deixei um link aqui, né? Saiba mais sobre essa conta. Ao final, imprima qual combustível é mais vantajoso abastecer. Bastante gente aí utiliza ferramentas como essa no dia a dia. O conteúdo, né? Esse link aqui leva para essa página, pessoal. Então aqui tem uma ferramenta online aí que eu acredito que muita gente que tenha carro flex aí já se acabou utilizando, se perguntando se compensa abastecer com gasolina ou com etanol, com álcool, né? Essa ferramenta aqui basicamente ela vai pedir um preço, vou colocar aqui o preço da gasolina lá, sei lá, vou colocar R$ 3,89, o etanol aqui vou colocar R$ 2,89, por exemplo. Então veja até aqui que a ferramenta utiliza o ponto aqui como separador, e daí a gente pode vir aqui dar um calcular. Então veja que ele, ó, melhor abastecer com gasolina porque o preço do etanol em relação à gasolina está 74%. Aqui no começo, ele explica, né, faça você mesmo de maneira bem simples aqui como que a gente pode fazer esse cálculo. Basicamente esse cálculo, a gente tem que pegar, tem que ter o preço do etanol, tem que ter o preço da gasolina, só isso. O que a gente faz? Divide o preço do etanol pela gasolina. O que isso vai dar de resultante para a gente? Vai dar o percentual em relação ao preço do etanol versus ao da gasolina. Caso esse preço for menor que 70%, compensa abastecer com etanol. Caso esse preço for maior que 70%, né, esse percentual for maior que 70%, então compensa a gasolina. Por exemplo, aqui eu vou tirar um pouco o preço aqui do etanol, vou colocar 2,69, que vocês vão ver aqui, ó, 69%, aí melhor abastecer com etanol. Se eu tirar mais um pouquinho aqui o preço, colocar lá 2,59, por exemplo, então veja, ó, 66% melhor abastecer com etanol. E se eu descesse aqui um pouco o preço da gasolina, aqui já daria um percentual aí melhor abastecer com a gasolina. Então, um algoritmo bem simples. Vamos para a prática, vamos para colocar isso aqui em prática. Então, eu estou aqui com o Python Shell aberto. Eu vou vir e vou dar um new file aqui. Vou abrir um novo arquivo. Esse arquivo aqui eu vou colocar aqui que vai ser etanol ou gasolina. Então, o pessoal que está com bastante dificuldade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é salvar esse arquivo texto aqui, né? Salvar esse algoritmo aqui. Então, eu vou salvar ele aqui na minha área de trabalho e vou dar o nome aqui de atividade 3, atividade 4. O que a gente precisa entender? A gente tem que pensar assim, bom, se aqui no programinha a primeira coisa que eu tive que fazer foi informar qual era o valor da gasolina e depois informar qual é o valor do álcool, bom, no nosso programa não vai ser diferente. Primeira coisa que eu vou precisar ter aqui, qual o valor do álcool, que eu vou chamar aqui uma variável de etanol, que vai guardar o resultado que o nosso usuário digitar. E aqui um ponto importante,
Geralmente, os outros algoritmos eu vinha entrando aqui com um inteiro, mas nesse caso, para a gente precisa considerar o ponto flutuante, né? Um preço, um valor de dinheiro. Então, eu vou trabalhar com um float. Quando o usuário digitar alguma coisa aqui dentro do nosso input, né? Lembrando lá no começo das aulas, né? O nosso input aqui, ele digita uma mensagem, né? Ele escreve uma mensagem no console para que o usuário entre com alguma informação para a gente, que consequentemente ela entra como um arquivo, né? Como um tipo texto, como um tipo string, e esse float aqui, ele vai converter ela para um ponto flutuante. A gente já vai ver com mais calma isso. Presta atenção aqui por enquanto na lógica do algoritmo. Então, a primeira coisa que eu vou pedir aqui é o preço do etanol. E na linha de baixo, eu vou seguir a mesma lógica para a gasolina, onde eu vou pedir, mais uma vez, dentro de um float, o preço da gasolina. Então, agora aqui o usuário vai digitar o preço do etanol e o preço da gasolina. O programa vai vir, o que ele digitar vai fazer uma conversão para um ponto flutuante. Por exemplo, o usuário foi lá e digitou 1,66. Ele vai saber que isso aqui é um número e vai jogar esse valor 166 para dentro do etanol. E assim por diante. O que eu preciso fazer? Aqui no site, aqui no Faça Você Mesmo, ele explica que a gente tem que dividir o valor litro do álcool pelo valor da gasolina. Então é basicamente isso que a gente precisa fazer. Para isso eu vou criar mais uma variável aqui, que eu vou chamar de percentual. Esse percentual vai ser o resultado do quê? Vai ser o resultado do etanol, que é onde tem o preço do nosso etanol, dividido pela gasolina, que é onde tem o preço da gasolina. Aqui nesse percentual, eu já tenho o valor, né, o percentual de um pelo outro. Eu vou multiplicar isso aqui por 100. Só que o que eu tenho que fazer? Isso aqui é precedência matemática, né? Então eu tenho que vir aqui e colocar um parênteses entre o etanol e a gasolina para depois fazer a multiplicação, porque senão ele vai se perder aqui em qual operação fazer primeiro. E agora é muito simples. O que eu tenho que retornar lá no meu algoritmo? Eu tenho que retornar o que é mais vantajoso, abastecer com álcool ou com gasolina. E aonde que está essa vantagem? Essa vantagem é uma condição. Então, se é condição, eu tenho que trabalhar lá com o if. E qual que é essa condição? A condição é que o percentual, para se abastecer com álcool, o percentual tem que ser menor que 70%. Então, aqui eu tenho o percentual, que eu fiz o cálculo aqui, né, o etanol dividido pelo preço da gasolina vezes 100. Caso esse percentual seja menor que 70, basicamente eu vou colocar assim, ó. Vou deixar até meio formatado aqui, colocar lá. É mais vantajoso abastecer com etanol. Por que com etanol? Porque se ele cair aqui dentro é porque o percentual foi menor que 70. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer vou também imprimir o percentual, pois o percentual, e aqui eu vou colocar um ponto format, passando o nosso percentual. Feito isso aqui, pessoal, basicamente, agora eu tenho que fazer um else, porque caso isso aqui não seja verdadeiro, caso o percentual não seja menor que 70, a outra condição que eu tenho que atender aqui é que então é mais vantajoso abastecer com a gasolina. E é isso que a gente vai escrever aqui agora. É mais vantajoso abastecer com gasolina. E já imprimiu o percentual. Vamos executar isso aqui. Vamos ver isso aqui na prática. Então, dei um F5. Já apareceu aqui para a gente. Digite o preço do etanol. E aqui um detalhe muito importante. É comum as pessoas virem e colocar assim, por exemplo, 2,89. Pessoal, quando se trata de programação, a gente sempre deve fazer os nossos separadores de casas decimais trabalhar com ponto. Então, falou em ponto flutuante, falou em float, falou em valor monetário, qualquer coisa, o separador nosso é 3 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, número ponto alguma coisa. Veja que aqui, ó, lá no nosso exemplo da web,
também foi assim, 3,59, 2,59. Eu até vou utilizar esse mesmo exemplo aqui, ó. O valor da gasolina 3,59 e o valor do álcool 2,59. Tem que dar lá, ó, um percentual de 72% e vantagem em abastecer com a gasolina. Vamos testar isso aqui. Então, o etanol 2,59. Vou colocar lá 2,59 e o da gasolina 3,59. Então, 3,59. Ó, ele retornou um erro aqui para a gente na linha 8, dizendo que percentual não foi definido. Vamos entender o que é esse erro aqui? Aqui em cima, eu declarei uma variável chamada ó, percentual, e aqui o R. Então, basicamente, né, um errinho de escrita aqui, ó, percentual, onde está guardando a nossa soma, e aqui embaixo também percentual. Aqui já estava correto, ó, percentual, percentual. Então, tinha sido um erro aqui, né, de português, na digitação, tinha faltado um R aqui. Eu vou salvar e vou executar de novo com F5. Vamos lá, o preço do etanol 2,59, preço da gasolina 3,59. Então, ó, veja que é mais vantajoso abastecer com a gasolina, pois o percentual foi de 72,14 e ele gerou um número completo aqui para gente. Mas veja que está certo, bateu, correto aqui. O que eu posso fazer, por exemplo, se eu quisesse mostrar só duas casas decimais aqui, por exemplo? Eu posso vir fazer isso aqui, ó. Dentro do percentual, o Python tem uma função que chama round. E esse round aqui ele espera um número, que é o que a gente quer formatar, no nosso caso o próprio percentual, e o segundo parâmetro aqui é quantos números eu quero mostrar, no caso aqui 2. Então, mesma coisa aqui embaixo, vou colocar aqui, vírgula 2, isso aqui vai fazer que o nosso shell aqui mostre apenas, por exemplo, 72,14. Eu vou executar mais uma vez aqui para a gente ver isso na prática. Então, o preço do etanol, vou colocar aqui, vou colocar um outro valor agora, 2,81. Preço da gasolina, vou colocar lá 3,85. Então veja que continua sendo mais vantajoso abastecer com a gasolina, pois a porcentagem é de 72,99. Então, aquele algoritmo resolvido, e eu fiz questão de resolver esse algoritmo aqui para vocês ainda hoje, para que vocês vejam a similaridade, né, de um programa aí que muita gente pode já ter vindo utilizar algum site, algum aplicativo para fazer esse cálculo, com uma interface bonitinha, mas internamente a função que está fazendo esse cálculo aqui, basicamente é essa função aqui que a gente acabou de escrever com Python.